quais são as diretrizes a serem observadas para que, quando a gente fala em segurança pública, Web 2.0, a gente possa realmente ter uma qualidade, atender a população e aprimorar os nossos serviços? Primeiro, eu acho que quando nós levamos em consideração esses conceitos, nós devemos dizer que há necessidade de composição livre de informações e de serviços. Eu não posso bloquear o acesso, é mais um acesso. Não é criar a dificuldade para o cidadão, mas é contemplar o que o cidadão quer. Cidadão, quando procura uma determinada unidade policial, ele não vai lá porque ele acha alguém bonitinho, porque, olha, eu queria visitar, ver o prédio, sabe, conhecer, que bacana, que joia. Não é para isso. É como eu disse alguns minutos atrás, ele tem um problema. Normalmente procurou uma unidade de segurança pública, ele tem um problema, ou se não é um problema, ele vai procurar um hospital, porque pode ter certeza que é um problema de saúde. Eu preciso fazer com que todo o conteúdo que eu estou direcionando para o atendimento da população, ou seja, de uma maneira bem direcionada a todas as necessidades da população. E, por fim, eu não posso deixar de contemplar essa palavrinha aqui. Isso aqui tem que ser a maior de todas as realidades, o feedback para a população. Porque vamos trazer para a iniciativa privada. Se eu estou vendendo o meu produto na internet, eu sofro uma determinada demanda por parte do meu cliente, e eu deixo de prestar um atendimento para ele, mesmo num pós-venda, ou seja lá o que for, esse cliente vai sair falando mal de mim. Sabe por que ele vai falar mal de mim? Ah, pô, eu tive um questionamento, tive uma necessidade e tal, e não obtive o feedback necessário. Então esse cara já não serve para mim. Meu produto contemplou o que ele queria, atendeu a sua necessidade, mas gerou uma segunda demanda que, no final das contas, não foi adequadamente atendida. Porque somente aí, quando a gente está falando de serviço público, vai acontecer a agregação de valor, que, na realidade, esse tipo de agregação de valor diz respeito ao quê? A que você faça com que as suas instituições públicas se tornem mais fortes e, principalmente, respeitadas pela população. Aí você está prestando um serviço de qualidade. Dificuldades que a gente observa quando fala em segurança pública no conceito Web 2.0, principalmente hoje, realidade Brasil, é a ineficiência dos governos em virtude de fragmentação do serviço. Olha, você quer determinada coisa? Acesse essa página aqui. Aí você está lá preenchendo o formulário, de repente, pum, truncou. Ó, já não é mais aqui. Então você vai lá para outro lugar, ou então, ó, não é mais virtualmente, tem que ser presencialmente. O cidadão vai ficar bem... Sabe o que eu digo? Isso é a substituição, principalmente do quê? A gente queria um serviço público nos anos 70, aí ia lá, entrava, encostava o barrigão lá no balcão e ficava lá. Aquele monte de funcionário, um olhando para o outro, Aí alguém, de repente, tem alguém no balcão. Pois não, e tal. Olha, eu queria isso, eu queria... Ah, não é aqui. O senhor tem que se dirigir no andar tal, no setor tal, parará. Tá bom, obrigado, tal. O cara vai. E o cara fica jogando para lá e para cá, dentro do estabelecimento, sobe escada, desce escada, vai para um canto, vai para o outro, e de repente ele chega. Ah, mas o senhor não falou, era aqui mesmo e tal. Se substituiu esse conceito que acompanhou a má qualidade da prestação do serviço por um modelo virtual de ineficiência. Ó, tem que ser assim, assado. Preenchi, coloquei aquela vírgula. Opa, já não é mais aqui. São práticas que não podem mais acompanhar o serviço público, e em especial a segurança pública, porque ela diz respeito a situações que são as mais caras para o cidadão. Nós estamos falando de integridade física, nós estamos falando do patrimônio das pessoas, nós estamos falando do sossego, de tudo mais. E por fim, se você não presta um serviço adequado, sabe o que vai acontecer? Desconfiança por parte da população e descrédito do órgão. Isso é o pior. Bem rapidamente, eu tracei esses 4 objetivos, mas eu poderia colocar uma série de outros. Por quê? Porque a partir do momento que você presta um atendimento adequado, a sua instituição, no caso as instituições de segurança pública, elas vão estar fortalecidas.
E, principalmente, elas vão começar a ser respeitadas. E, ao serem respeitadas, o que vai acontecer? Confiança da população. Trouxe alguns exemplos. Intelipédia. Simplesmente um site na internet que é, na realidade, um portal de confecção colaborativa de relatórios de inteligência entre diversas agências que trabalham com os setores de inteligência dos Estados Unidos. Dentro das próprias agências policiais, se verificou a necessidade de troca de informações e começou a se agregar num portal as necessidades, a troca de informações e o trabalho colaborativo. Esse eu acho fantástico. O exemplo do Chicago Crime, que traz, na realidade, uma série de informações dos cidadãos, para os cidadãos, relacionadas a quê? A criminalidade dentro de determinadas regiões. Isso é uma iniciativa ótima. Existem alguns conceitos antigos de pessoas que ainda enxergam segurança pública como alguma coisa a ser fechada dentro de, sabe, 4 paredes, como se fosse uma verdadeira caixa preta. Não dá mais para a gente pensar nas coisas dessa maneira. Olha, mas eu vou trazer um trauma social se eu divulgar que, por exemplo, na Berrini, esquina com a Roberto Marinho, é um hotspot, uma alta concentração de criminalidade. Isso vai trazer uma perturbação social. Esses conceitos não podem mais existir, gente. Informalmente, sabe o que acontece? Você começa a gerar verdadeiras lendas urbanas. Olha, tome cuidado, se você andar aqui na Berrini, depois das 10 horas, costuma ser alvo de gangues, não sei o quê. Nossa, dá toda a sorte de comentários. Você tem um exemplo como esse que você consegue ver de uma maneira bem clara, locais onde você pode ter a possibilidade de vir a sofrer um delito. Isso faz com que a população daquele local passe a cobrar de uma maneira mais direta e efetiva, principalmente os seus órgãos de segurança. Opa, eu estou vendo aqui, ó lá. Aqui é uma área de alto índice de incidência de roubo de veículos, de furto de veículos. Então, senhor administrador público, vamos começar a olhar um pouco mais o policiamento aqui dessa região. Começa a gerar uma responsabilidade maior e um direcionamento para que o serviço tenha uma melhor qualidade. Então, são algumas iniciativas interessantes. A própria população também, dentro desse aspecto, como é aqui o caso de um serviço disponível até aqui para a gente, em português, o Wikicrimes, ela também começa a colaborar com as suas próprias informações. Ela começa a ter uma integração mais efetiva com o órgão de segurança. E aí acontece uma benesse que, no final das contas, é extremamente favorável. É a população começar a atuar na prestação da informação voltada para a apuração criminal. Aí eu consigo coletar uma melhor quantidade de informações e aperfeiçoar o meu serviço. Eu queria entrar especificamente num assunto que é a questão da criminalidade por meios eletrônicos, que mostra, de uma maneira bem clara, o que eu considero como uma necessidade básica para o enfrentamento dessa moderna criminalidade, a criminalidade de alta tecnologia. Se, como eu disse para vocês, com relação aos cybercrimes, existe uma verdadeira visão empresarial por parte dos criminosos, nós, responsáveis por segurança pública, temos a nossa responsabilidade dobrada. Porque hoje, olha a que ponto chegou a criminalidade. Você tem o criminoso que desenvolve a solução, você tem o criminoso que executa, por exemplo, um script, você tem o criminoso que capta a clientela para pagamento de uma fatura, através de um golpe que acessa indevidamente a conta corrente de um determinado cliente, ou outro que monta o site que vai promover a venda de determinados produtos que nunca vão ser entregues. Então você percebe a forma colaborativa como esses criminosos hoje têm pautado a sua atuação. Por isso, unidades policiais do país, elas precisam se aperfeiçoar nos seus métodos e nas suas iniciativas da mesma maneira como os criminosos hoje têm conseguido pelas benesses da própria internet, do uso da tecnologia.
Nós precisamos criar redes colaborativas. A palavra de ordem, na minha opinião, quando você fala de integração de órgãos policiais no combate aos delitos de alta tecnologia, chama-se efetivamente colaboração. Aí, a Web 2.0 desenvolve um papel muito relevante para quem? Para os próprios órgãos policiais. Criminalidade por meio eletrônico não tem fronteira, isso é fato. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em determinadas investigações que redundaram na identificação de criminosos fora do país, fora da minha esfera de atuação, fora do meu estado onde eu atuo. Então, isso tem que ser levado em consideração. A visão policial com relação aos crimes eletrônicos é que nós devemos antecipar ações dos criminosos. Segurança pública tem que ter em mente divisão de trabalho e, principalmente, especialização. Não dá mais para a gente enfrentar o problema de uma maneira amadorística. Não dá mais para que o órgão de segurança faça o quê? Ele simplesmente fique correndo atrás do próprio rabo, né? A ação criminosa acontece aqui, aí de repente, por alguma maneira, chega ao conhecimento da polícia, aí ela vai atuar. Não devemos ter uma ação meramente reativa, mas sim, como eu sempre gosto de chamar a atenção, nas oportunidades que tenho, é uma ação policial proativa. Nós devemos lidar com a tecnologia e, principalmente, usá-las ao nosso benefício. Aí é necessário que as criações das bases de informação, trabalho colaborativo e simplesmente a integração. E quando eu falo integração, eu não estou mencionando só uma esfera, que é a esfera estadual. Eu estou falando da esfera municipal, eu estou falando da esfera estadual e da esfera federal. Não se agir simplesmente cada um na sua fazendo aquilo que bem entende, né? Não é assim que as coisas vão funcionar. Em conclusão, internet, ela se voltou para auxiliar o desenvolvimento de atividades de crime organizado. Quando a gente fala em criminalidade de alta tecnologia, nós estamos falando no verdadeiro crime organizado. Nós não estamos falando do mané da esquina que abriu uma portinha lá para ficar vendendo produto que os outros criminosos roubam na rua. Não estamos falando disso. Nós estamos falando em trabalho colaborativo, nós estamos falando em avanço tecnológico, nós estamos falando de ameaça verdadeira. E isso é alguma coisa a ser enfrentada. A elevação dos níveis de criminalidade, levando em consideração isso, mostra uma tendência de alta. E eu não vejo uma mera possibilidade de que esse quadro possa ser revertido. Por quê? Porque, infelizmente, não só no país, mas em muitos outros, o quadro é de que as forças de segurança estão sempre correndo atrasados. Por fim, órgãos policiais brasileiros, eles precisam adaptar-se a essa realidade da criminalidade, a necessidade colaborativa e investir muito mais para o avanço, as conquistas que vão aprimorar os seus recursos materiais e os seus recursos humanos. A palavra de ordem que realmente deve pautar a orientação dos órgãos de segurança pública, o que é? É a especialização. Porque os criminosos, eles estão trabalhando todas as questões de avanço tecnológico em seu favor, eles sabem como usar redes sociais como ninguém, porque as redes sociais hoje se tornaram simplesmente a maior fonte de informação que o criminoso pode ter. Ele não precisa, sabe, sair correndo atrás, acompanhar a vítima dele, ver onde mora, o que faz, estuda, o que ele faz, descobre qual é o perfil dele numa determinada rede social, entra lá e está tudo de mão beijada, tudo fotografado, todos os costumes. É uma beleza, né? Facilita a situação até da criminalidade violenta, do sequestrador. Ele sabe qual é o costume da sua vítima. Mas, além, trabalho colaborativo nos órgãos de segurança pública significa que a população tem um papel muito importante, as empresas têm um papel importante, porque, como eu disse, integração é palavra de ordem. Mas polícia não é onisciente e também, principalmente, não é onipresente. Ela tem que trabalhar on demand, ou seja, tem que haver uma participação popular para mostrar qual é o caminho que o órgão de segurança tem que ter.
Sem isso, a consequência é fatal. A gente vai continuar correndo atrás do próprio rabo. Vamos continuar correndo atrás do problema. E nunca vamos chegar numa solução.